Quem aqui já ouviu de alguém, de algum parente, de algum amigo, a seguinte frase: a gente foi feito para sofrer mesmo, a gente tem que sofrer, é meu destino, é isso. Quem aqui já ouviu? É verdade, né? Muitas vezes, as pessoas falam essas frases atribuindo a um momento ruim, a uma dificuldade que está passando, que está enfrentando, ao fato de que é um destino do homem passar por sofrimento, passar por dor, passar por momentos difíceis. E muitas vezes ignoram, até atribuem a existência de um mal, mas ignoram a existência do nosso adversário, do nosso inimigo, que é Satanás. Mas nós, cristãos, nós sabemos que Satanás, ele existe, ele é real. Por que nós sabemos? Porque a palavra de Deus nos diz isso. A palavra de Deus nos diz que ele existe, que ele é real. Em Jó 2,7, diz assim: então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então a palavra de Deus, ela diz que Satanás, ele existe, que ele é real. Ele existindo, sabendo disso, nós temos que entender o que ele quer, qual o objetivo dele, o que ele quer atingir com isso. E nós estamos no terceiro culto da série, e até aqui nós já pudemos aprender que o inimigo, ele tem várias formas de atuação e que ele age com o único e exclusivo propósito de nos fazer pecar, de nos fazer errar. E por que isso? Porque isso destrói, isso cria um abismo entre nós e o Senhor. O pecado, ele nos afasta, ele cria como se quebrasse uma ponte que ligasse nós a Deus. Então é isso que ele quer. Mas quando nós aceitamos a Jesus, nós vivemos conforme a sua palavra, nós estamos inseridos em batalhas espirituais. Não há como um crente viver e não passar por pelo menos alguma, 2, 3, 4, 5, 10, 20 batalhas espirituais. Porque é assim que é a vida do crente. Mas precisamos entender que Satanás, ele não luta contra Deus, ele luta contra nós. Porque contra Deus ele não teria a menor chance. Ele é mais do que derrotado e o nosso Deus é mais do que vencedor. Então a luta dele não é contra o nosso Deus, a luta dele é contra nós. E sabendo que ele existe, que a luta dele é contra nós, nós não podemos viver a vida cristã só deixando a vida levar a gente, achando que está tudo bem. Ah, não, Deus guerreia por nós. Não, nós necessitamos nos posicionar. Porque nós estamos inseridos em batalhas espirituais. Então nós precisamos nos posicionar, nós precisamos vencer essas batalhas. E como que nós podemos fazer isso? Nós precisamos entender, o primeiro passo para que nós venhamos vencer a Satanás nessas batalhas espirituais é entender onde ele está, o que está acontecendo. A palavra diz que nós não lutamos contra carne ou sangue. Ou seja, nós não lutamos contra nós mesmos, contra os nossos parentes, contra os nossos amigos, contra quem nós acreditamos que não gosta da gente, contra nosso chefe. A nossa luta não é neste campo terreno. A nossa luta é no campo espiritual. Nós não devemos achar que tudo é terreno. Como cristãos precisamos entender que, na verdade, tudo é espiritual. Aleluia. Sendo assim, o primeiro passo que nós precisamos para vencer Satanás é conhecê-lo. Nós precisamos conhecê-lo. Porque não há como ir para uma guerra sem saber o que vai acontecer nela, sem saber o que vem dela. Não há como nós nos prepararmos para uma guerra sem conhecer o nosso oponente, sem saber quem ele é, como ele atua, qual que é a forma dele de tentar nos derrubar, nos vencer. Nós precisamos conhecer o nosso oponente. Neste caso, nas batalhas espirituais, nós precisamos conhecer a Satanás.
E a palavra de Deus diz que antes de sua queda, ele era um querubim ungido, protetor e guardião, estrela da manhã, formoso e perfeito. Ele era o modelo de perfeição, ele era a métrica para a perfeição. A palavra nos diz em Ezequiel 28, 16 e 17. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Próximo. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra. Eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Então, verdadeiramente, este é o nosso oponente. Este é o nosso adversário. É assim que ele é. Ele não se apresenta como com chifres, com rabo. Ele não se apresenta dessa forma. A palavra diz que ele era belo, que ele era perfeito. Então ele não vai se aparecer para você, ele não vai se mostrar para você como sendo algo terrível que você logo de cara já identifique. Satanás, não vai ser assim. Ele vai tentar te ludibriar, ele vai tentar te enganar. E é aí que nós passamos para o passo 2. O passo 2 para vencer as batalhas espirituais é conhecer as artimanhas e a forma de atuação de Satanás. Porque nós precisamos entender como que ele age, para que nós não venhamos simplesmente reagir, mas para que nós venhamos dar um passo atrás e o atacá-lo e o pegá-lo de surpresa, sem que ele entenda o que está acontecendo. Em Gênesis 3, 4 e 5, a palavra de Deus nos diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem o fruto, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Satanás, como foi ministrado aqui pela manhã e na quinta-feira, ele é muito inteligente, pois ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos a se rebelar juntamente com ele. Então ele é astuto, ele é sagaz, mas ele não é criativo. Ele não usa uma arma nova a cada dia, ele não se renova, não renova o seu arsenal. Não, ele é bem previsível. Previsível para nós cristãos que precisamos entender isso, que buscamos entender isso. Porque se nós não nos anteciparmos, ele não vai ser previsível aos olhos, né, de quem não se prepara. Mas para nós cristãos, Satanás ele é completamente previsível. Ele sempre vai se usar de situações que pareçam boas. Ele nunca vai chegar com uma desgraça e aparecer e falar isso aqui, não. Ele vai sempre usar situações onde parece que aquilo é legal, parece que aquilo é interessante, parece que aquilo não é tão terrível assim, não é tão terrível assim desobedecer ao Senhor. Até que, poxa, pode ser que ninguém nem fique sabendo, só tá eu aqui. Ele sempre se apresenta dessa forma, querendo nos ludibriar. No verso 4, ele diz assim: É certo que vocês não morrerão. Ele usa mentiras e meias verdades para nos enganar. Nessa frase que ele diz, é certo que vocês não morrerão, ele estava dizendo uma verdade, mas totalmente fora de contexto, totalmente aplicada da forma errada. Eles não morreriam, Adão e Eva, se comessem o fruto, não morreriam fisicamente. Mas o que morreria seria o relacionamento deles com Deus. O vínculo deles com Deus, a intimidade dele com Deus é que seria quebrada, é que se acabaria, é que se perderia. E quem consegue viver sem Deus? Quem consegue? Não é vida viver sem Deus. E era exatamente disso que Deus estava falando quando disse para eles não comerem do fruto, que era para que esse relacionamento não fosse quebrado, não fosse destruído. Então Satanás ele usa uma meia verdade para enganar a mulher. Ele diz: é certo que vocês não morrerão. E depois ele fala mentiras, ele fala assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus,
como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ele sempre tenta inverter o que a palavra de Deus diz. Ele sempre tenta modificar uma vírgula aqui, uma palavra ali, para te fazer enganar. E nós precisamos entender que essa é a forma de atuação dele. Ele tenta nos enganar a todo momento. Ele também sempre promete ao homem uma supremacia, um poder, uma autoridade. Porque o nosso coração, ele é frágil nesse aspecto. Então, Satanás, ele sempre quer mostrar para nós que é possível que nós tenhamos poder, autoridade, supremacia. E ele não age diferente, ele sempre age do mesmo jeito. A palavra de Deus diz em Mateus 4 que ele mostra para Jesus todos os reinos e glória e diz assim: olha, eu te dou tudo isso se você prostrado me adorar. Ele tenta fazer com que você negocie valores inegociáveis. Ele tenta flexibilizar e achar que está tudo bem, te mostrar que está tudo bem, você negociar o que é inegociável. Ele tenta antecipar bênçãos que era para ser bênção quando era o momento exato, mas no momento que antecede, isso não é bênção, isso é maldição, ele tenta fazer isso. Então, por exemplo, para um jovem que está prestes a casar, aí ele fala assim: olha, 30 dias antes, já está, né, na próxima ali do casamento, não tem problema nenhum se você não se guardar. Tem problema sim, porque bênção é bênção no tempo do Senhor para as nossas vidas. E nós não devemos negociar valores inegociáveis, aceitando as ofertas de Satanás para as nossas vidas. Nós não devemos abrir mão daquilo que é inegociável, não tem preço, não tem negócio, não há troca. Nós não devemos trocar aquilo que o Senhor nos deu. Aleluia. Glória a Deus. Satanás, ele também atua no lugar de vulnerabilidade. E nós, seres humanos, somos cheios. Acredito que não há ninguém que fala: não, eu não tenho nenhuma vulnerabilidade. Tem alguém aqui? Não. Então todos nós temos vulnerabilidade. E ele não vai querer atuar onde você é forte, porque você vai resistir, porque você não vai negociar. Mas ele vai querer atuar onde pode te encontrar vulnerável. E não é um problema ser vulnerável porque nós somos seres humanos, mas é um problema que essas vulnerabilidades estejam abertas à negociação. Que essas vulnerabilidades estejam expostas, mostradas para Satanás, para que ele faça o que ele quer, para que ele te faça uma proposta e você aceite. É aí que está o problema da vulnerabilidade exposta. Aleluia. A palavra de Deus diz em Mateus 4 que Jesus, após jejuar 40 dias e 40 noites, a palavra diz claramente, ele teve fome. Jesus teve fome. Aí Satanás olha para Jesus e fala assim: se você é filho de Deus, então por que você não transforma essas pedras em pães? Jesus estava com fome. Era ou não era um momento de vulnerabilidade? Mas o jejum que Jesus fez o preparou para discernir que essa era uma proposta que não levaria ele a lugar algum, senão ao erro, senão ao pecado. Satanás, ele quer nos encontrar vulneráveis. Ele quer nos encontrar na nossa fraqueza. E o pecado, ele entra não de uma vez, como foi falado aqui já. Ele não entra de uma vez, ninguém cai em pecado, a pessoa escorrega até o pecado. Porque ela abre uma brecha aqui, uma brecha ali. Poxa, nem é tão errado assim eu faltar nesse culto. Poxa, nem é tão errado assim eu mandar essa mensagem sem que ninguém veja. Nem é tão errado assim eu enganar aqui, não tem ninguém vendo. É sempre de um lugar que começa muito pouco. E quando você vai ver, você já está distante da presença do Senhor. Você já está distante da voz do Senhor. É assim que Satanás, ele tenta contra as nossas vidas. Ele começa de mansinho, porque a palavra diz que ele é astuto. E astuto significa sutil, esperto. Usa das armas específicas, certas, para nos atingir. Mas o nosso Deus, poderoso, vencedor, que está conosco e não se ausenta, Ele já nos deu tudo o que precisamos.
tudo o que precisamos para vencer Satanás e todas as suas armadilhas, pegadinhas, setas. Ele já nos deu tudo o que precisamos. Aleluia. Ele já nos deu tudo. Tudo está disponível. Aleluia. Então, sabendo que Satanás existe, que a luta dele não é contra Deus, é contra nós, e que nós precisamos conhecê-lo para poder ir batalhar contra ele, que nós precisamos entender a forma como ele age, como ele se apresenta, nós precisamos entender que tudo isso é muito importante, mas não é o suficiente para vencê-lo. Não é o suficiente para vencê-lo. Nós precisamos nos revestir de armas verdadeiras, eficazes e adequadas para vencê-lo em todas as suas intenções, em todos os seus planos. E nós entramos então no terceiro ponto, que é nos revestindo da armadura adequada e usando armas poderosas dadas pelo nosso Deus. Aleluia. Eu gostaria de ler com vocês Efésios 6, do 10 ao 18, amém? Glória a Deus. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Diga assim: cinto da verdade. E vestindo a couraça da justiça. Diga: couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Diga: sandálias do evangelho. Segurando sempre o escudo da fé. Diga: escudo da fé. Com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação. Diga: capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diga: espada do Espírito. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Glória a Deus. Esse trecho de aproximadamente 8 ou 9 versículos tem toda a armadura que você precisa para vencer Satanás. Tudo que você precisa. Então vamos entender como é que essa armadura ela é composta. Primeira parte da armadura é o cinto da verdade. O cinto, ele tem a finalidade de manter toda a armadura ligada. Toda a armadura unida. E o cinto da verdade é aqui bem representado, porque não há como nós ficarmos de pé diante de Satanás, se nós estivermos vivendo uma vida de mentiras. Se nós estivermos vivendo uma vida de enganos, uma vida de situações obscuras, escondidas. A verdade, ela é a integração, ela é o elemento de integração na vida do crente. Não há como nós estarmos de pé diante de Satanás, se nós não estivermos revestidos da verdade. Satanás, ele é mentiroso. E somente um cristão revestido de verdade tem condição de estar de pé e lutar contra ele. Porque nós sabemos que ele é acusador, ele acusa. E se nós tivermos algo para desabonar a nossa fé, aquilo que nós cremos, a nossa vida, como nós estaremos de pé diante dele? Então a verdade, ela é necessária para que estejamos de pé diante de Satanás e para que o vençamos. Aleluia. Em Salmos 32, o verso 2, é um salmo escrito por Davi, e ele fala acerca do período em que ele manteve em oculto o seu pecado com Batseba.
Diz assim: bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Coloca para mim o verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aleluia. Eu não sei como que você tem vivido a sua vida até aqui. Se você tem vivido uma vida de verdade, como a palavra de Deus nos orienta, ou se você tem de repente guardado um segredo, algo que ninguém sabe, algo que você acredita que ninguém vê. Eu não sei se você tem vivido uma vida de engano, se você tem até tentado esconder isso, mas eu quero declarar desse altar que se você se posicionar, confessar os teus pecados, estar de pé diante do Senhor, se humilhar, buscar a Deus, pedir perdão por todos os seus erros, eu tenho certeza que o nosso Deus te perdoará. E você estará limpo diante do Senhor. Você estará limpo diante do Senhor e poderá estar de pé diante de Satanás e não sucumbir, e não ter medo, e não ter nada escondido. Aleluia. Não há nada que nos liberte como a verdade nos liberta. Faça o que é necessário para andar em verdade. Mesmo que isso doa, mesmo que isso machuque, mesmo que isso acesse lugares onde você fala assim, isso é tão íntimo. Busque ao Senhor e entregue e peça perdão. Não viva uma vida de mentiras. Não viva uma vida escondendo erros, porque enquanto você caminha cultivando esses erros e esses pecados, você não prospera, você não cresce. Você não tem condição de vencer a Satanás vivendo uma vida de mentira. E o Senhor fala fortemente ao meu coração neste momento: não há como vencer Satanás estando vivendo uma vida de mentiras. Conserte o que precisa ser consertado. Coloque no lugar o que precisa ser colocado. Peça perdão ao Senhor e a quem tiver que pedir, para que tudo fique às claras e Satanás não possa levantar a mão e te acusar dizendo: ele fez aquilo, ele é errado, ele é pecador. Não, para que ele não venha fazer isso, mas para que quando ele levantar a mão ele não tenha o que dizer, porque a sua vida é marcada pela honestidade, pela verdade que liberta. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. O segundo item da armadura é a couraça da justiça. A couraça é aquela parte que fica no peito do soldado e nas costas do soldado, protegendo o coração. Glória a Deus, está me ajudando. Deus te abençoe. A couraça da justiça, ela protege o coração do soldado. Aleluia. E o que isso significa? Significa a justificação do cristão. Traduz, Dani, traduzindo. Significa que quando nós aceitamos a Jesus, nós confessamos a Ele os nossos pecados, ainda que nossa vida anterior tenha sido marcada por erros, por pecados. A partir do momento que você confessou isso, o Senhor te perdoou pelos seus erros e você foi enxertado na família de Cristo. O Satanás, ele pode levantar o dedo para falar o que for, já tudo novo se fez. Você já foi justificado pelo Senhor. Aleluia. Não permita viver uma vida se lembrando de tudo que passou, mas vista a couraça da justiça e abrace a graça do Senhor, a justiça dele, aleluia, e viva em honestidade. Viva uma vida reta perante o Senhor. Aleluia. O terceiro item da armadura de Deus, que Deus nos disponibiliza, são as sandálias do Evangelho da Paz. E como todo sapato, nós sabemos que serve para proteger os nossos pés, para caminharmos, seja uma curta distância, seja uma longa distância. Os sapatos, eles servem para proteger os nossos pés. E aqui, sandálias do Evangelho é exatamente isso. Porque o sapato, ele te protege de vacilar, de cair, de tropeçar, de escorregar.
As sandálias dos soldados da época, elas tinham na sola uns cravos embaixo, que faziam com que eles não derrapassem quando estavam em batalhas. E é isso que o Evangelho, a sandália do Evangelho é para nós. Ela é o que nos mantém firmes no Senhor, firmes na sua palavra, firmes em tua presença, sem escorregar, sem titubear, sem tombar. Não, a sandália do Evangelho, ela serve para te manter de pé, firme. E para quê? Para que você leve a mensagem do Evangelho a todos quanto forem possíveis. Aleluia. Glória a Deus. O próximo item da armadura é o escudo da fé. O escudo, ele serve para proteger o soldado de lanças, flechas e dardos inflamados. E o versículo 16 fala exatamente isso: com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que seria um dardo inflamado? Imagina uma seta que na ponta ela tem alguma substância que pode ser que pegue fogo, gasolina, alguma coisa que gere combustão. É assim que Satanás ele se usa. Ele usa de setas inflamadas, que você olha assim e você fala, é só um foguinho. Mas quando pega, incendeia. E o incêndio mata. Então é contra isso que o escudo da fé, ele se mantém. É contra as setas de Satanás inflamadas. Contra tudo aquilo que parece pequeno, mas quando entra e bate no seu corpo, você começa a se alastrar, você começa a perceber e aquilo te consome, aquilo te domina. Como o ódio, como o rancor, como a mentira, como o desejo desenfreado pelo pecado. É isso que Satanás ele usa. Os dardos inflamados dele são assim, cheios dessas coisas ruins, que quando nos atingem, começam a pegar fogo, nos incendeiam e nos consomem e nos matam. Mas o escudo da fé, disponível pelo Senhor, te protege contra todos os dardos inflamados de Satanás, contra todas as setas de lugares que você nem imagina. Você não sabe se veio da direita, se veio da esquerda, se veio de cima, se veio da frente. Não importa, o escudo te protege. O escudo te protege, aleluia. Glória a Deus. Mas sabe o que mais me chama a atenção no escudo? É que nenhum soldado vai para a guerra sozinho. Quem aqui já assistiu filme de guerra? Eu gosto muito, inclusive. Já viu quando os soldados eles faziam aquele paredão assim, grudando um escudo no outro? O escudo ele permite isso. Ele tem na sua lateral um encaixe para que cada soldado fique bem juntinho um do outro. E um escudo se junte ao outro, formando uma parede de proteção. Aleluia! Formando uma parede de proteção contra todas as flechas. Não vai atingir um ou outro, não vai atingir nenhum, porque eles têm uma parede formada. E o escudo da fé nos sugere que nós devemos nos levantar como igreja de Cristo, que se une, aleluia, que se junta e se protege e não permite que nenhuma seta entre, que nenhum dardo inflamado penetre, inflamando a igreja e o corpo de Cristo. Eu não sei se você tem tentado até usar todas essas armas, toda essa armadura sozinho, mas eu quero te dizer, eis-nos aqui, CCNV, Igreja de Cristo. Unidos venceremos o mal, unidos como igreja, nós postaremos os nossos escudos um ao lado do outro e não permitiremos que Satanás derrube um sequer, nós não permitiremos. Você não está sozinho. Você não precisa guerrear as suas guerras sozinho. Você não está sozinho. O Senhor está conosco e nós como igreja estamos juntos, aleluia. Não tema, não esteja sozinho. Não temas e não esteja sozinho. Se você estiver sozinho, você pode cair, mas se você estiver junto com alguém, aleluia, Ele vai te ajudar a se levantar, aleluia. Glória a Deus. O escudo da fé
não é uma fé vinculada à salvação, mas é uma fé viva de que Deus está conosco o tempo todo. De que Deus está conosco o tempo todo e que a sua palavra não volta. Se Ele prometeu, Ele cumpre. É essa fé. É fé na palavra do Senhor que é viva, aleluia. É fé no nosso Deus que tem todo o poder e que jamais perdeu, aleluia. Essa é a fé, é o escudo da fé que nos mantém unidos para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Mas até aqui toda a armadura, ela foi composta de itens para a nossa proteção. Para nos proteger de todas as investidas de Satanás. Perdão, faltou um, capacete da salvação. O capacete da salvação, ele protege literalmente a nossa cabeça, a sede das nossas emoções. E talvez seja um dos itens mais importantes. Porque, sobretudo hoje em dia, na nossa geração, o que mais nós temos visto são pessoas com problemas psicológicos, psiquiátricos, espirituais, Satanás dominando a mente das pessoas. Então o capacete da salvação, ele nos protege de um inimigo entrar em nossa mente, colocando pensamentos que não são verdadeiros, que não são aquilo que o Senhor diz sobre nós. Sabe o que o capacete da salvação ele faz? Ele garante que nós somos e sejamos guiados pelo Espírito de Deus. Aquele que usa o capacete da salvação, ele não olha nem para a esquerda nem para a direita, se esse não for o plano do Senhor. Quem usa o capacete da salvação se mantém intacto. Foi falado aqui também que o pecado, o que é o pecado? Ele é o desvio da rota, e é exatamente isso. Aquele que usa o capacete da salvação, ele não desvia da rota, porque ele segue, aleluia, a um Deus que direciona, a um Deus que tem governo, a um Deus que tem propósito em seus caminhos, aleluia. Coloque hoje o capacete da salvação e tenha sua mente blindada pelo Espírito Santo de Deus, contra todos os pensamentos que dizem que você não é capaz, contra todos os pensamentos que dizem que você é indigno, que esse lugar não é o seu lugar. Com o capacete da salvação nós temos direção do alto, aleluia. Nós temos direção do alto. Levante a sua mão. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que se até aqui você tem permitido que Satanás entre em sua cabeça, entre na sua mente e diga mentira sobre você, isso cai por terra hoje, porque o Senhor coloca sobre você o capacete da salvação. O capacete da salvação. Você não olhará para a direita e nem para a esquerda, se assim não mandar o Senhor. Você não perderá a sua salvação, aleluia, se manter firme na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ele está neste lugar. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Mas como eu dizia anteriormente, até aqui a nossa armadura ela foi composta por itens de proteção, por itens que nos garantem segurança frente às investidas de Satanás. Mas nós vamos falar agora de um item essencial na armadura do cristão, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aleluia. Glória a Deus. A espada de toda a nossa armadura, ela é a única parte ofensiva. Ela é a única parte que é usada para atacar. E sabe por quê? A espada é a palavra de Deus e ela é suficiente. Ela é suficiente. Ela é eficaz. A palavra diz em Hebreus 4:12 o seguinte. Glória a Deus. Hebreus 4:12.
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Aleluia! Eu não sei se você está tentando usar estilingue, se você está tentando usar pedra, mas eu preciso te dizer uma coisa: só o que você precisa para atacar Satanás é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ela é viva, eficaz e suficiente. Você não precisa se justificar, você não precisa explicar, você só precisa dizer assim como Jesus disse: pois está escrito, aleluia. Pois está escrito, aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus, quando usada contra Satanás, ela interrompe, ela destrói todos os planos. Não há um só plano que fique de pé diante da palavra de Deus. Não há um só plano, não há uma só seta que fique de pé diante da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só que nós não podemos simplesmente pegar essa palavra e... Não. Tem que saber usar a palavra. Quando um soldado, ele simplesmente... Uma pessoa qualquer, ela não está acostumada a ir para a guerra. Ela pega uma espada, ela nem consegue direito, porque é tão pesada. E assim também é com a palavra do Senhor. Não há como usar a palavra de Deus se você não conhecê-la. Não há como usar a palavra do Senhor se você não tiver intimidade com ela. Não há como você se valer dela se você não a conhecer, se você não viver com ela, aleluia. Esses dias eu estava conversando com o Marcos e com a Simone e com o Eric, meu esposo, e eu estava explicando que quando você vai fazer a prova da OAB, a Ohana sabe disso bem, né, a Jéssica, a gente precisa saber manusear um livro chamado Vademecum. Ele é um livro gigantesco assim, cheio de leis. Todas as leis que você imaginar, todo ano tem lei, tá tudo lá. E se você não souber manusear isso na hora da prova, você perde tempo, você coloca o artigo errado, você se perde por completo. Tem que saber manusear. E eu comentando com eles, falei, assim mesmo, assim como é a palavra de Deus. Se a gente não souber, não usar isso aqui, não viver isso aqui, não ler isso aqui, não tem como utilizar. Quanto mais você conhece da palavra de Deus, mais você tem condição de usá-la contra as setas de Satanás, contra todos os intentos de Satanás. Eu não sei se até hoje você viveu a sua vida usando a Bíblia como se fosse um amuleto lá aberto no Salmo 91 na sala, mas não, a palavra ela é para ser usada, ela é para ser lida, ela é para ser vivida. Nós devemos caminhar conforme a palavra de Deus nos manda, aleluia. Porque como disse, ela é suficiente. Você não precisa de mais nada. Você imagina Satanás grandão vindo contra você e você assim, ó. Pois está escrito, aleluia. Pois está escrito. Você não levantou o seu braço, você não levantou a sua voz, você não precisou chutar, xingar, você não precisou de nada. Você só precisa dizer, está escrito. E só diz, está escrito, quem vive, quem conhece e quem tem intimidade com a palavra do Senhor. Aleluia. Em 1 Pedro 5,8 diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Nós não devemos andar vacilantes. Você já sabe que tudo está disponível. A armadura ela está disponível para nós. Mas uma vez colocada, você não pode tirar nem por um instante. Porque Satanás não brinca de ser Satanás, ele não brinca de ser diabo. Quando ele te pegar vacilante, ele vai te tragar, ele vai te destruir. Então, assim como ele não brinca de ser diabo, nós não devemos brincar de sermos cristãos. Nós não devemos brincar. Nós devemos estar posicionados como um bom soldado que está de pé, a postos, com a sua espada na bainha, com toda a sua armadura do Senhor, prontos para a batalha, vigilantes e atentos e sempre em oração.
mesmo usando toda essa armadura, é ainda necessário mais uma coisa. Tiago 4:7 diz assim: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Com toda a sua armadura vestida, estando de pé, preparado, vigilante em oração, se sujeitem em todo o tempo ao Senhor. Ouçam a voz do Senhor. Busquem ao Senhor. Busquem estar perto dele em intimidade, através de uma fé alicerçada na palavra. Porque somente assim, nós temos condições de vencer a Satanás. Aleluia. Eu quero que você compreenda nessa noite que ser cristão não é simplesmente dizer que é cristão. É você se portar como tal. E como eu disse lá no começo, quando nós aceitamos a Jesus, nós somos inseridos em batalhas espirituais. Então é necessário que nós estejamos sempre, a todo momento, usando a armadura conferida pelo Senhor. A todo momento, não deixe de usar a armadura do Senhor, nem um pedaço dela. Ah, mas só vou tirar a sandália do evangelho. Não. Mas só vou tirar o capacete. Não. Eu só vou tirar a couraça. Não. Eu só vou tirar o cinto. A nossa armadura, a armadura do Senhor, ela é eficaz quando usada por completo e o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Fique de pé. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, Pai, nós nos sujeitamos a Ti, Jesus. Nós nos sujeitamos, Senhor, à Tua vontade, o Teu querer, aos Teus planos, Senhor. Nós nos colocamos, Jesus, na condição de completamente dependentes de Ti. Não parcialmente, mas totalmente dependentes de Ti. Senhor, que nós possamos nessa hora, Espírito Santo de Deus, nos vestir com a armadura disponível para nós, que o Senhor disponibilizou para nós. Pai, que venhamos, Senhor Jesus, estar vestidos do cinto da verdade, que integra, Pai, todas as áreas da nossa vida. Pai, Espírito Santo de Deus, que nós venhamos, ó Deus, estar vestidos da couraça da justiça, que é a justificação do crente. Que nós venhamos, ó Deus, estar calçados com as sandálias do Evangelho da paz. Não nos permitindo, Senhor Jesus, escorregar, mas estarmos firmados na palavra. Senhor, nos dê nessa noite, Espírito de Deus, o escudo da fé, que nos mantém protegidos de todas as setas, de todos os dardos inflamados, de todas as flechas de Satanás contra as nossas vidas. Pai, nos coloca, Senhor Jesus, coloca em nossa mente o capacete da salvação. Protege, Pai, a sede dos nossos sentimentos, Senhor. Protege, Jesus, a nossa mente nessa hora, Pai, contra toda doença psicológica, psiquiátrica, espiritual. Pai, que venhamos estar protegidos pelo Teu Espírito Santo. Pelo Teu Espírito Santo. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Oh, enquanto ela vai dar a sua, coloque a mão. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Espírito Santo de Deus. Oh, enquanto ela vai dar a suricanda, ela vai dar a sua. Blinda mentes nessa hora. Blinda mentes nessa hora, Espírito Santo de Deus. Protege, Pai, a sede dos nossos sentimentos. Satanás não tem poder sobre a nossa cabeça. Pai, que nenhum pensamento, Senhor Jesus, que seja mentira ou meia verdade de Satanás, entre em nossa mente agora, Espírito Santo de Deus. E nós te pedimos também, Senhor, coloque em nossas mãos a espada da Tua palavra. A espada que é a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é suficiente, Espírito Santo de Deus, que é suficiente, Pai, que a Tua palavra liberte-nos hoje, que a Tua palavra nos limpe hoje, que a Tua palavra nos liberte hoje, Espírito Santo de
de Deus. Toque agora, meu Deus, nas nossas vidas. Toque agora, Jesus. Nós nos colocamos, ó Deus, na condição de servos, de soldados, aleluia. Nós colocamos nosso corpo em tua direção, Senhor. Pai, venha sobre nós. Venha sobre nós. Venha sobre nós. Que venhamos usar a tua palavra, caminhar conforme diz a tua palavra, ouvir a tua voz. Que venhamos praticar a verdade. Que venhamos, ó Deus, viver uma vida diante de ti, reta, justa, digna, honesta. Oh Espírito Santo de Deus, nós choramos, Pai, e declaramos o teu nome. E declaramos o teu nome. Declaramos o teu nome, que é todo o poder, que é todo o poder. Declaramos o teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Há poder. Oh glória!